Sejam bem-vindos ao canal da doutora Marina Pereira. Eu sou Ana Paula Flores, sou jornalista, e nesse programa eu converso com ela sobre a atuação dela na advocacia preventiva. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco também sobre a trajetória profissional dela, como que ela chegou nesse ramo da advocacia, saindo do litigioso e indo para uma advocacia mais humanizada, mais estratégica e mais pacífica, com foco na proteção do patrimônio das famílias e das empresas. Marina, então a gente vai começar falando um pouquinho da tua trajetória. Como que tu chegou nessa decisão de sair do litigioso e chegar nessa advocacia que tu mesma comenta, né? Mais humanizada, mais pacífica e tendo esse olhar mais humano para as famílias, né? E para as empresas. Eu acredito que não deva ter sido uma mudança muito fácil, considerando aí a cultura do litígio que a gente tem no nosso país, né? Da advocacia litigiosa. A gente tem aí mais de 84 milhões de processos litigiosos circulando no nosso país, em processo, né? Então, conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, como que foi? Ana, muito obrigada por ser você que está conduzindo esse nosso primeiro episódio aqui do canal. Um oi para todo mundo que está assistindo a gente agora. É um prazer ter você aqui nesse momento. E sim, Ana, não foi fácil essa transição. Nós temos muito forte aqui no Brasil uma cultura do litígio. Sim, o CNJ recentemente liberou dados, todo ano eles fazem um levantamento de dados, estatísticas para verificar a quantidade de processos que nós temos tramitando no país. E hoje nós temos mais ou menos aí realmente, como você trouxe, 84 milhões de processos tramitando. É algo desumano quando nós pensamos nisso. É custo para o Estado, é custo para as pessoas e não custo só financeiro, principalmente emocional. E quando a gente fala em custo emocional, não são só para os envolvidos, as partes envolvidas, que é até ruim falar partes, né, Ana? Parece que nós somos divididos. Mas aquelas pessoas que estão ali naquela demanda litigiosa, mas os profissionais que conduzem essas demandas. Aí a gente pode pensar no judiciário, a gente pode, assim, no judiciário num todo, o magistrado, a magistrada, a sua equipe de assessores, mas principalmente as advogadas e os advogados, que são a linha de frente de toda essa situação, porque quando nós temos um problema, quando você surge algum conflito na sua vida, o que você pensa? Eu vou procurar um advogado. Então, são nos nossos escritórios que eles chegam com o coração, muitas das vezes, despedaçados, principalmente quando nós falamos na área das famílias. Então, um dos motivadores que fez eu não querer mais continuar com processos litigiosos foi isso, principalmente a minha saúde mental. Eu não tinha mais equilíbrio para lidar com aquelas situações, eu não conseguia, eu ficava muito frustrada, porque não dependia só de mim ter uma entrega efetiva para o meu cliente. Eu dependia de outras pessoas, isso é muito complexo. Talvez para minha forma de viver, claro que tem outros colegas que conseguem lidar com essa situação de uma maneira muito mais tranquila, mas eu não. Então eu precisava mudar a minha realidade. Eu advogo já desde o ano de 2013, eu me formei lá em 2012, e quando eu entrei na faculdade, vou voltar um pouquinho, quando eu entrei na faculdade, eu entrei focada para ser delegada. O meu objetivo era ser delegada federal. Então, durante o curso inteirinho, eu foquei nisso. Eu fazia no meio da faculdade curso de tiro, defesa pessoal, jiu-jitsu, era essa a minha vida. Só que quando eu me formei, a gente vai amadurecendo ao longo da caminhada e aquele anseio que eu tinha com a profissão, que eu acho linda, maravilhosa, não era assim, eu era muito... eu queria mudar o mundo. Eu não ia mudar o mundo dentro da polícia. Então, eu acredito que a minha própria dinâmica, eu sempre fui muito comunicativa, muito expansiva, foi me levando para a advocacia. Então, lá no ano de 2013, eu já dei entrada mesmo na minha OAB e eu precisava de dinheiro, essa é a verdade, né? Eu comecei a advogar. Realidade de recém-formada. Realidade recém-formada. E no meu primeiro ano de advocacia, em 2013, o ano inteirinho, eu faturei R$250. Pessoal, assim, não é fácil, realmente, o começo da advocacia. Mas hoje, nós temos muitas estratégias para melhorar isso. Só que o que acontece, Ana? Então, nesse desenrolar, eu fui inserida numa advocacia tradicional. Aquela velha advocacia. Só que eu sou uma pessoa inconformada. Eu não me satisfaço com aquilo que me entregam. Eu sempre procuro mais, eu procuro fazer de uma maneira diferente, de uma maneira nova. É a minha forma de pensar e de viver. Tu sentiu que precisava desafiar o status quo.
Não queria se adequar à situação que tu estava inserido naquele momento. Exatamente, Ana. E outro fator que eu acredito que contou muito, pesou muito nessa decisão, foi porque eu nunca fiz estágio em escritório de advocacia. Como o meu foco era concurso da polícia, eu ia sempre para áreas que pudessem me entregar, me dar contato com aquela matéria, que é com o direito penal, o crime, né? Vamos falar assim. Então, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, eu fiz estágio no tribunal, fiz estágio no Ministério Público e não tive contato em si com a advocacia, exceto com aquelas práticas jurídicas na universidade. Então, quando eu me formei, eu não tinha noção de como advogar. E eu fui fazendo do meu jeito, só que o meu jeito era diferente do jeito tradicional. E isso foi gerando um conflito. Até que lá para o ano de 2016, 2017, eu cheguei no meu limite. Porque desde o início de 2013, eu sempre atuei com o direito das famílias. Eu não conhecia ninguém quando eu me formei, não tinha um pai advogado, uma mãe advogada, meus pais, não tem ninguém da família que é na área jurídica. Eu fui a primeira que me formei em direito e eu não sabia nem fazer uma procuração. Sabe? Então, eu precisei buscar estratégias para mudar isso. Só que, como eu fui advogando do meu jeito, chegou um momento que não dava mais. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser, a família tem que, a gente tem que se preocupar com o cuidado da família ou com a proteção da família, ou a família só vai nos procurar quando o problema já aconteceu? Que é um divórcio, é uma dissolução de união estável, é uma briga de guarda, é uma discussão por conta de pensão alimentícia, é um inventário litigioso que demora anos tramitando. Por que tem que ser assim? Por que a gente não pode olhar para o antes? Direito empresarial tem o preventivo, o trabalhista, tributário. E por que as famílias não? Se a família é a base da sociedade, está na nossa Constituição. Então, eu fui buscando alternativas, só que, Ana, não tinha nada. Era um mato. Eu praticamente tinha que ir de facão. Foi desbravando essa área. Eu fui desbravando essa área. Então, o que me fez sair do meu status quo, como você falou, e buscar algo fora, eu posso falar aqui de forma tranquila, porque se você está no meu canal já sabe, né? Meu canal, minhas regras. É a espiritualidade, o exercício da minha espiritualidade. Isso fez eu me fortalecer muito. E eu também fui buscar em outras, na comunicação não violenta, na própria constelação familiar, formas de eu pensar novo, sair da caixa, pensar diferente. E foi aí que eu comecei, hein? E foi numa conversa com um professor, que eu tive a oportunidade, o grande prazer de almoçar com o professor Rolf Madaleno, já contei essa história pessoalmente para ele, o que o professor Zeno Veloso, que hoje já não está mais entre nós, lá em São Paulo, num congresso da ASP, de Direito das Famílias, onde nós, conversando ali naquele almoço, ele me falou sobre contratos, sobre família, e aquilo ali me deu um despertar. Eu falei, olha só, por que não isso, sabe? Então, eu tive, o ano passado eu encontrei com o professor Rolf, agradeci ele, a gente até se emocionou, porque foi a fala dele que me deu um direcionamento para mudar a minha advocacia. E foi daí que nasceu a minha busca pela advocacia preventiva das famílias, que é entregar soluções para as famílias, nós evitarmos que problemas aconteçam, porque advogado é um bicho engraçado, né? Vocês vão concordar comigo. A gente é treinado para olhar para uma situação e pensar assim, ó, ixi, Ana, isso vai dar problema. Isso que tu está falando não vai dar certo. Porque a gente fica 5 anos estudando lei, o que pode e o que não pode. Então, a advocacia preventiva, ela tem isso, é entregar soluções para as famílias, evitar que problemas aconteçam, mas se eles acontecerem, que o impacto na vida dos envolvidos seja o mínimo possível. Muito bom. Então, foi por aí esse caminho, mas não foi fácil, de fato, não, mas Ana. Extraordinária essa trajetória e também o pontapé que esses professores te deram, né? Foi muito importante. Acho que é muito bacana valorizar isso na nossa trajetória, né? Pessoas que estimularam e transformaram a nossa existência, o rumo da nossa vida profissional. Muito bacana isso. Muito Ana, bom. O que seria de nós se não fôssemos o contato com outras pessoas? Nós sabemos bem que ninguém evolui sozinho. Nós dependemos de todo mundo para a nossa melhora. Eu não vou me desenvolver se eu não tiver contato com outra pessoa, porque nós somos seres sociais, feitos para viver em sociedade. Se eu ficar lá isolada num mosteiro, enfim, não sem críticas aqui, tá, pessoal? Mas trazendo só um exemplo, ficar isolada do mundo, qual é a evolução que eu vou ter? Pode ser que o meu lado espiritual se desenvolva muito, e meu lado social, o meu trato com o outro. E a advocacia é uma profissão 100%
comunicativa, é a construção de relacionamento com o outro. Eu falo muito isso para minhas alunas e para os meus alunos. Nós pensamos muito em estratégia para fazer isso, para venda, para posicionamento. Tá, mas o que a gente está pensando em construir com o nosso cliente? A construção de confiança com o outro. Então, o bacana é que a advocacia preventiva nos dá essa possibilidade. Porque, assim como tem o médico da família, que é o médico da vida inteira, por que não ter uma advogada ou um advogado para te acompanhar em todas as etapas da tua vida? Porque a família, ela começa com a união de duas pessoas, começa ali, o namoro não é considerado não tem nenhum impacto no mundo jurídico, mas começa ali com um relacionamento afetivo, aí passa ali para o início um noivado, que talvez seja o início ali para o casamento, aí nós temos o casamento, temos todo o desenvolvimento da família ali dessa relação, vem os filhos, e começa a construção da família. Aí temos um outro impacto, que pode ser um divórcio, uma dissolução da união estável, uma morte. E por que a gente vai pensar em cuidar dessas situações só quando elas acontecem? Então, isso é o que me impulsiona a buscar cada vez mais a advocacia preventiva, que eu tenho como filosofia. Tá? Eu levo isso como uma filosofia de vida. Lá no escritório, não são só serviços preventivos oferecidos. Nós vamos além, desde a nossa comunicação, a forma como a gente vive, e eu tenho cada vez mais trazido isso para os meus alunos. Muito bom, bacana, Marina. E aproveitando que tu falou um pouco sobre serviços, claro que não são apenas, né, tu não precisa mencionar todos, se quiser pode mencionar, mas quais são esses serviços, né? Tu tem toda uma visão holística do teu cliente, das famílias que tu atende, mas quais são os principais serviços, se tu fosse elencar, que tu oferece no teu escritório, na área preventiva? Sim. Ana, é muito importante nós explicarmos que serviço preventivo é aquele que busca soluções. Tá? E um ponto aqui que eu gostaria de destacar para quem está assistindo e a gente já tirar essa crença do nosso pensamento é que a advocacia preventiva ela não é advogar no extrajudicial, não é trabalhar com cartório. Tirem isso da cabeça. Tá? A advocacia preventiva, o que ela é? Ela é uma junção da advocacia no judiciário, tá? Ali através de processos, sejam litigiosos ou consensuais, a advocacia extrajudicial e o consultivo. Sabe, a gente poderia botar 3 círculos e a junção deles seria a advocacia preventiva. Então, mesmo você atuando com demandas litigiosas, você consegue ser um advogado ou uma advogada preventiva. Porque quando aquele processo estiver ali tramitando, em vez de você ficar empurrando ele com a barriga, que isso é muito comum, né? A gente jogar a culpa no judiciário, mas é você que fica aguardando um despacho por 3 meses, é muito confortável ficar nessa posição, não é verdade? Você vai buscar soluções para aquele caso. Você vai ser um buscador de acordo. Claro, desde que seja adequado e coerente para todos os envolvidos. Mas eu acho muito importante nós trazermos isso antes de a gente falar dos serviços preventivos. Mas, assim, o que nós poderíamos falar de serviços preventivos? Né? São muitos, Ana. São muitos. Cada família ela tem uma realidade, tem uma peculiaridade, uma dinâmica. Para cada família nós vamos ter um tipo de serviço específico. Não dá para a gente generalizar. Para a tua família vai ser um contrato igual para esse, para aquele. Nós não podemos fazer isso. Mas se eu fosse elencar os serviços preventivos, a gente poderia falar aqui do pacto antinupcial, do contrato ou da escritura pública de união estável, do próprio contrato de namoro, que daí é bem conhecido, né? Tá bem na moda agora. Poderíamos falar de uma alteração de um regime de bens, que é muito também conhecido como pacto pós-nupcial, contratos intramatrimoniais, contrato pré e pós-divórcio, que são ferramentas, pessoal, incríveis para evitar mais problemas ali na hora da ruptura, né? Daquele laço, daquele vínculo conjugal. Nós poderíamos falar aqui de doação, partilha em vida, testamento, as próprias holdings que estão tão famosas. Ultimamente tem muito se falado em holdings familiares. Elas são, acho que talvez o suprassumo do serviço preventivo. Sabe, Ana? São muitas as demandas preventivas. Inclusive, vou aqui talvez ser até um pouco prolixa, você atuando num divórcio litigioso, um reconhecimento de dissolução de união estável litigiosa, você também pode ter uma atuação preventiva, até na sua forma de escrever. Porque é muito comum, Ana, tu pegar um processo, pegar ali uma petição e ela sangrar, literalmente. O advogado, ele pega tanta dor do cliente que até palavras ofensivas nós encontramos numa petição. Você imagina para o outro envolvido ler aquilo, porque ele vai ler.
A chance que nós temos de conseguir um acordo é muito pequena. Então, você vai ser preventivo até na forma como você vai escrever, no cuidado que você vai ter com as palavras. Tá? Isso também é questão de elegância, de educação, e você poderia falar muito sobre isso, não é verdade? O quanto nós podemos conquistar através de uma escrita. Processo, ele não é novela mexicana, gente. Não é para resolver conflitos emocionais. Isso aí se resolve em terapia. E o advogado e a advogada tem que ter uma postura muito firme nisso. Se você vê que o seu cliente está tendo dificuldade de lidar com aquelas emoções, coloque no seu contrato de honorários e prestação de serviço que ele tem que ter um acompanhamento de um terapeuta. É muito comum nós escutarmos que advogado é psicólogo. Nós não somos psicólogos. Excelente, excelente comentar isso, porque talvez existam profissionais que se eximam dessa responsabilidade. Eu não vou me envolver nessa parte, ou se envolve demais, pode ser de um extremo ao outro, né? Ou não se envolve, se exime, ou se envolve até demais e não consegue se colocar naquela situação com um olhar mais, não tão subjetivo, eu diria, mais objetivo, de orientar o cliente. Olha, é possível que você busque uma terapia, enfim, para resolver ou solucionar outros problemas de outras ordens. Ana, isso sendo assim, ó, o que tu trouxesse é muito coerente, porque qualquer conflito familiar, qualquer problema familiar, nos tira do eixo. Não é verdade? Vamos supor, você está aqui sentada comigo e a sua bebezinha está doente. Você não vai estar 100% aqui. Porque isso gerou ali, tirou vocês da zona de conforto, você está preocupada. Agora, imagina um momento de ruptura da família. Eu vou até refazer essa fala, resposta, tá? tranquilo. Não existe, a família ela nunca vai acabar, tá? O que vai acontecer é a ruptura daquele vínculo conjugal o grande papel da advogada e do advogado é conduzir essa família em caminhos diferentes, mas deixar claro para aqueles corações de que a família não está acabando. E eles vão chegar no seu escritório com dor. Eles vão chegar no seu escritório de uma maneira muito assim, às vezes com raiva. Eles querem utilizar o processo como uma ferramenta de vingança. E se o advogado ou a advogada não estiverem na sua postura, eles vão sim incorporar o vingador para aquela família. Aí é onde o advogado sai da postura, briga com outro colega. Quantas vezes, Ana, eu fui ligar para o outro colega e eu fui recebida com pedras? Mas eu não tenho nada a ver com o problema do cliente. Eu quero resolver essa situação, sabe? Encontrar soluções para essa família. Então, essa vivência na advocacia das famílias e sucessões e essa dificuldade de trato com os colegas, aquela briga, parece que tu tá ali numa guerra. E isso fez eu falar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não quero isso para mim. Ocupar o lugar de justiceiro, talvez, né? Um lugar que não é adequado. Exatamente. A gente sai do nosso papel e vai, sabe, eu vou te defender. Não, eu não sou mãe nem pai do cliente, eu sou a advogada deles. E eu tenho que ser muito centrada para buscar as melhores soluções técnicas para aquilo dali. Porque, vejam, processo tramitando no judiciário é dinheiro parado. Às vezes a família tem um bem e fica 6 anos o processo tramitando para a gente conseguir partilhar e vender aquilo dali. Imagina! Uma conta bloqueada que não pode mexer naquele dinheiro, vamos supor, às vezes, uma partilha de bens num inventário. Então, são muitas situações que vão além só da questão técnica. O advogado hoje, um advogado atual, ele precisa ter uma visão ampla. Ele precisa olhar para todos os lados. Não só para a melhor técnica que ele vai oferecer ali ou que ele vai buscar naquele processo, mas ele olhar também para a questão emocional do cliente, e indicar ele para o profissional adequado. Ele também pensar lá na frente, olha, esse processo tramitando é dinheiro jogado fora. O que a gente pode fazer aqui para que isso aqui não continue? Uhum. E uma estratégia muito, anota aí, uma estratégia muito bacana é você apresentar números para o cliente. Olha, se a gente conseguir fazer um acordo, a economia vai ser tal, mas se o processo ficar tramitando de custas, honorários, porque uma coisa é um honorário para você, às vezes, resolver ali um acordo, uma coisa é ter um honorário para 6 anos. E muitas das vezes o advogado não tem essa consciência, não sabe precificar seus honorários e tem prejuízo. Porque um processo por 6 anos tramitando, tu vai cobrar ali, às vezes, o teu custo por cuidar desse processo por 6 anos, o cliente vai achar um absurdo os teus honorários ali, a tua proposta de honorários. Porque nós precisamos de uma educação da população brasileira. O brasileiro, ele é muito de dar jeitinho.
Ah, quantas vezes eu ouvi, pra que contrato, doutora? A gente já mora junto. Mas aquilo dava até assim um nervoso, sabe? Aquela palpitação no coração. Porque é isso, depois a gente resolve, depois a gente vê. Só que esse depois a gente vê é muito perigoso. Incrível, nossa, tem muito assunto ainda, Muito muito pano pra tocar manga ainda. E Marina, por que essa lista imensa de possibilidades de contrato de serviços que tu ofereces no teu escritório? Porque, além disso tudo que tu já falou, por que ela pode impactar de fato e melhorar a vida da família? Né? Pensando aí no longo prazo, no médio e longo prazo, tendo essa visão de futuro, claro, de preparação, de planejamento, mas de que maneira isso vai impactar mais diretamente e melhorar o relacionamento familiar? Ana, eu gosto de uma frase, eu falo muito para os meus alunos. Entre o dito e o não dito, vale o que está escrito. Sabe? Os contratos familiares, a gente pode trazer aqui, o preventivo, o serviço dele se resume não se resume, mas a grande força dele são os contratos familiares, trazem muita clareza para a relação. É muito comum tu ver ali o casal ficar 2 anos preparando um casamento, escolhe cada cor da flor que vai ter na beira do altar, cada doce que vai ser servido, o detalhe do talher que vai estar em cima da mesa, mas não tiveram a capacidade de conversar sobre o regime de bens. Então, quando nós falamos em advocacia preventiva, em contratos familiares, nós estamos possibilitando para aquela família que as coisas fiquem claras. Que as cartas sejam colocadas em cima da mesa de uma maneira muito transparente. E, principalmente, incentivar o diálogo. Nós temos dados aí de que um dos maiores índices pelos divórcios e dissoluções, que o divórcio o Estado consegue mensurar, mas uniões estáveis informais ele não consegue. Então, esse número pode ser muito maior. É por conta da falta de diálogo e problemas financeiros. O casal, eles casam, constituem uma união estável e eles não conseguem falar sobre dinheiro. É uma independência, um individualismo muito grande. Então, a advocacia preventiva, que ela é muito eficiente, principalmente nas consultas preventivas, para você trazer orientações para aquela família, ela tem a força de direcionar. Não cabe a nós falar o que cada um vai fazer, não. Mas a gente tem o dever de apresentar o conhecimento para aquelas pessoas. Munir essas pessoas de informações para que eles possam tomar a melhor decisão para a vida deles. É incrível, mas eu acredito que também tem muito essa questão cultural do nosso país, né? Do brasileiro de não querer falar daquele assunto, dos assuntos financeiros, ou não vou me incomodar, falar sobre dinheiro, ou falar, enfim, acaba tratando dos aspectos mais pragmáticos ali do casamento, como tu falou, e não entrando realmente a fundo, se aprofundando naquilo que vai sustentar muitas vezes a relação, por conta de um preconceito ou de uma visão antiquada que nós temos ainda na nossa sociedade de que, eu não vou falar nesse assunto porque vai gerar problema, vai gerar briga. E aí entramos, né, nessa questão da falta do diálogo, de fato. Sim, Ana, quantos casais eles iniciam ali a sua união, seja a união estável, seja ali o casamento, e eles nunca conversaram sobre, e se eu ficar desempregada? E se eu ficar desempregado, como é que vai ser a manutenção aqui da nossa casa? E se nós tivermos um filho? Nós sabemos que a mulher, quando tem a mulher, ela acaba se afastando um pouco do mercado de trabalho quando tem uma criança. Porque o bebezinho, tu pode falar melhor do que eu sobre isso, ela exige muito da mãe quando é pequenininho. Aí seja pela amamentação, pela própria ligação que o bebê tem com a mãe ali nos primeiros anos. E isso é conversado entre o casal, porque é muito comum, Ana, isso são quase 12 anos de advocacia. O casal, vamos supor, o marido fala, não, pode ficar em casa cuidando do filho, eu vou cuidar da família. Só que daí na hora do divórcio, fala, não, ela que quis parar de trabalhar. Nossa, quantos casos nós já vimos isso? Então, por que não ajustar isso? Fazer um contrato intramatrimonial, por exemplo. Olha, o que é um contrato intramatrimonial? É aquele contrato que é feito durante ali a relação. Não é antes do casamento, ele é aquele entre o casamento, ele entre a morte ou entre o divórcio. É durante a relação. Nós podemos ajustar, sim, um contrato temporário.
Olha, você vai, então, a gente vai ter esse filho, você vai ficar em casa trabalhando cuidando, trabalhando, né? Porque o serviço doméstico ele é invisível, mas trabalha muito, né? E o serviço ingrávido, você limpou aqui, daqui a pouco tá sujo de novo, ninguém não é reconhecido. Você vai cuidar das crianças, vai ficar em casa, cuidando de toda essa dinâmica. Eu vou trazer a subsistência para essa família. Mas se por um acaso a gente vier a se separar durante esse período, eu vou te ajudar por tanto tempo. Ou então, enquanto você estiver em casa, eu vou fazer uma poupança para você. Eu vou continuar na manutenção das suas despesas pessoais, porque a mulher existe no meio disso tudo. Então, isso é uma maneira muito saudável de nós tratarmos os nossos relacionamentos, só que as pessoas não fazem. Parece que tem medo de falar, pisa em ovos com outro companheiro. E a gente precisa parar com esse milindre e trazer esses assuntos para dentro da nossa relação. Porque se chegar no ponto de faltar dinheiro, que é um ponto que impacta significativamente na vida das famílias, e nós sabemos disso, a inflação aí fala isso cada vez mais alto, se nós não conseguirmos conversar sobre isso, mas vai conversar sobre o quê? Se você não poder dividir com o seu parceiro a questão, olha, tá apertado aqui, vamos economizar, vamos falar sobre isso, a gente investir em tal coisa, e se eu procurar outro emprego, mas se eu sair e você fizer isso, gente, isso é uma família. É troca, é conversa, é discussão, mas aí eu falo discussão saudável, discussão é diferente de briga. Então, essa é a minha visão, Ana. Pode ser um pouco radical, mas assim, na minha vivência como advogado, isso funciona muito. Quantas famílias eu já tive a possibilidade de ajudar e que são meus clientes até hoje, porque eles tiveram essas conversas difíceis. Conversas difíceis são necessárias. Conversas difíceis, talvez no momento mais apropriado, né? Não vai ser numa briga, né, Ana? Exatamente, não, para evitar que ela aconteça, né? Então, é verdade. Nos tempos de bonança, dialogar sobre o difícil para depois facilitar caso a tempestade chegue, talvez. Exatamente, nós estamos preparados. Isso é ser preventivo. Nós não queremos que o problema aconteça, mas se ele acontecer, a gente já sabe como tem que lidar. Pode ser que a dinâmica seja diferente, sim, porque a gente não consegue prever tudo, mas nós já vamos estar preparados, não vai ser um impacto tão grande, sabe? E eu acho engraçado que o preventivo, ele é tão eficiente quanto, e principalmente, também para pensar na morte. Só que é engraçado, eu vou até fazer um barulho aqui, eu sei que não pode, mas a pessoa fala assim, doutora, vamos falar de testamento? Não, tá chamando a morte, bate na mesa. Quantas vezes eu já vi isso? Mas se tem uma certeza que todos nós temos, é que nós vamos morrer. Só que nós não sabemos quando. É outro assunto tabu. É outro assunto tabu. Então, assim, eu busco trazer esse assunto para os meus clientes a todo momento. Quem é meu cliente sabe disso. Eu não tenho... papas na língua. Papas na língua ali para falar sobre isso. Eu oriento todos eles, porque eu fui contratada para isso. E eu tenho muito claro que lá no nosso Código de Ética e Disciplina, se eu não me engano, é no artigo 3º, tá? É um dos incisos que fala que o papel do advogado é evitar que o problema aconteça. Prevenir. Tá lá, entre parênteses, o verbo prevenir, sabe? Porque para deixar que aquela demanda litigiosa ou ter que ingressar com uma ação seja o último caso. Só que o que nós temos hoje? Não, entra com a ação primeiro. Porque, claro, é muito mais confortável tu ficar empurrando um processo com a barriga. Aí o que tu vai falar pro teu cliente? Ah, não, o judiciário demora muito. Não, é culpa do juiz, é culpa da juíza. Mas a gente esquece que os magistrados trabalham absurdamente. Ana, são 84 aí, quase milhões de processos tramitando. Eles trabalham muito. Demora porque é desumano. Eles conseguem dar a sentença, tiram 10 processos do gabinete e entra 50. Não sei se é esse número, mas estou aqui trazendo um exemplo. Se algum magistrado estiver assistindo esse vídeo, fala pra gente, porque é desumano e os assessores estão trabalhando um monte, levam serviço para casa. Qual juiz que não leva um serviço para casa no final de semana? Então, cabe a nós, sim, para a advocacia, ser uma advocacia ativa, uma advocacia resolutiva, uma advocacia solucionadora. E parar de ser aquele advogado que empurra com a barriga. É uma grande mudança de mentalidade, realmente, que exige pro profissional da advocacia, né, Marina? E eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor, para quem nos acompanha, no que consiste exatamente esse planejamento matrimonial. E por que é tão importante fazer para além da escolha do regime de bens daquele casal. Ana, muito tem se falado sobre planejamento matrimonial, principalmente nas redes sociais, mas
Eu acredito que poucos advogados e advogadas saibam efetivamente o que ele é e como ele funciona, tá? Eu tenho um método próprio que eu também ensino para as minhas alunas e para os meus alunos do que é conduzir um planejamento matrimonial. Porque planejamento matrimonial, gente, não é escolher regime de bens. Essa é uma das etapas do planejamento. Planejamento matrimonial é você poder dar uma assessoria para o seu cliente em todas as fases ali do casamento, todas as fases ali da construção da união estável. É conduzi-los na escolha do regime de bens mais adequado para a realidade daquele casal. Mas não só isso, é trazer para aquela família que está se iniciando outras ferramentas e soluções para manutenção daquela relação. Então, o planejamento matrimonial que eu gosto principalmente de ensinar para os meus clientes, o que é? Você vai ter reuniões iniciais com aquele casal, orientando eles, tirando dúvidas, e vamos iniciar a elaboração de um contrato, tá? Com a elaboração desse contrato, eles vão precisar entender qual que é a dinâmica. Eles vão casar ou eles vão constituir uma união estável, porque são dois caminhos diferentes. Eles vão casar, a gente vai conduzi-los para a elaboração de um pacto antinupcial, união estável, uma escritura pública de união estável. E, principalmente, trazer a abordagem de outros assuntos para essa família. Não, um contrato é pré-nupcial, que o planejamento não é o contrato em si, né? Nós temos o pacto e o contrato de união estável. Ele não é só para tratar regime de bens. Nós podemos tratar ali sobre cláusulas existenciais, como que vai ser a nossa dinâmica aqui no relacionamento. Falamos anteriormente aqui sobre a mulher, às vezes, se afastar do mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Isso pode ser previsto no contrato pré-nupcial. Nós podemos prever no contrato pré-nupcial como que vão ser as abordagens processuais se nós nos divorciarmos. Como que vai ser essa dinâmica? Para o processo não ser aquela novela mexicana. Ser tratado com ética, com respeito, com probidade. Então, o planejamento matrimonial é você conduzir o cliente em todas essas fases. E eu gosto de ensinar também para os incentivar os meus alunos e alunas para que eles, além de acompanharem os clientes ali na elaboração do contrato e também acompanharem lá no requerimento de lavratura da escritura pública de pacto antinupcial ou união estável, durante todo esse tramitar no tabelionato de notas, também orientá-los na hora da habilitação do casamento, no cartório de registro civil, e depois levar essa escritura, que foi que deu início tudo, que nós iniciamos lá no começo do planejamento, para registro no cartório de registro de imóveis, porque muita gente não faz isso. E para nós concluirmos toda essa etapa, ficou meio técnica, né, nessa parte, mas é importante nós acompanharmos os clientes em todas essas etapas. E não só entregar o contrato para eles e tchau. Não, trazer toda essa orientação. Então, nós gostamos muito de entregar para os clientes lá no escritório um documento orientando todos os passos, explicar para eles qual é o cartório que eles têm que ir para, por exemplo, habilitar o casamento, quais são os documentos, o que as testemunhas têm que levar. Ou seja, nós estamos com eles em todas as etapas. E com isso, gente, inclusive, vocês conseguem até cobrar um honorário maior, porque você vai estar acompanhando eles ali em várias fases. E para trazer mais transparência para o seu cliente, mostrar a quantidade de serviço que é um planejamento matrimonial, porque são vários cartórios, vários documentos, um monte de certidão que nós temos que buscar, cobrar do seu cliente por fases para trazer muita transparência nessa relação e uma construção de confiança. Sim, porque é um pacote de serviços e também um certo nível de exclusividade, né, de atendimento, uma consultoria passo a passo ao longo de todo esse processo. Então, tem aí uma orientação bem exclusiva e bem particular daquela família, daquele casal que está se formando. Exatamente, Ana, porque não existe planejamento igual. Cada família é muito bacana, porque quando duas pessoas elas decidem seguir a vida juntos, nós temos que pensar que cada um está vindo com a sua bagagem de histórias. Cada família tem ali, né? O marido e o marido, a mulher e a mulher, né? Porque família é amor, não tem diferença aí de sexo. Eles estão trazendo várias histórias e que vão seguir juntos dali em diante. Só que muitos têm as suas dinâmicas, têm as suas crenças que foram geradas na família, histórias, traumas, aquilo que é uma visão de vida muitas vezes diferente. E a gente sabe que a paixão, muitas das vezes, ela faz com que a gente feche os olhos para toda essa situação. Só que quando aquele calor passa, aí a gente tem a construção do amor, né? Que o amor, ele é uma construção diária. Eu gosto de falar que, por exemplo, o Pedro, o meu marido, eu amo muito mais ele hoje quando a gente se conheceu há 7 anos atrás. Porque todo dia nós buscamos ser pessoas melhores como casal.
E o relacionamento é isso, a gente precisa olhar para os nossos traumas, para as nossas crenças e ver se tá, mas agora eu tô construindo a minha família, eu preciso deixar isso para trás. É romper barreiras. Só que não é fácil, nem todo mundo está disposto a isso. Porque falta diálogo. Romper barreiras e paradigmas, né? Paradigmas, perfeito. Eu gosto de uma frase do Haroldo que ele fala. Haroldo Dutra Dias, ele fala que o nosso parceiro de vida é o nosso personal trainer da alma. Ai, maravilhoso. E é exatamente isso, né? A gente muitas vezes é forjado no nosso relacionamento, no nosso casamento, né? Com as dificuldades, com as superações que a gente tem. Eu acredito que o casamento também é muito para isso, né? Para nos auxiliar a evoluir, como tu também acredita, né? Com certeza. Já que a gente trouxe aí nossos autores espíritas... As nossas referências. As nossas referências, eu vou trazer... O Alberto Almeida, ele fala muito sobre isso, né? Que a relação a dois é um dos maiores burilamentos da alma que nós temos. Porque é no dia a dia, na rotina, que nós sabemos que não é fácil, onde nós vamos combatendo o egoísmo. Quantas vezes, Ana, a família ela é a fonte maior de combate ao egoísmo? Quantas mães que podem estar assistindo agora o nosso episódio que deixaram de investir na sua carreira, na sua educação para pagar um colégio para os filhos, para pagar uma faculdade para os filhos? Quantos pais trabalham horas e horas e horas a mais para conseguir dar uma boa educação, dar uma residência melhor para suas crianças? Quantas famílias que às vezes tem ali um pedacinho de bolo ali, um pedacinho de chocolate, espera todo mundo chegar em casa para comer? Quantas mães aí, ou mães de vocês, ou avós, eram as últimas a comerem para saber se ia sobrar? Então, isso é ou não é combater o egoísmo? Só que daí, Ana, aquele casal tem que estar disposto a isso. Tem que fazer concessões, tem que abrir mão. Não é claro, né, gente? Aí não estamos entrando aí no ponto do relacionamento abusivo. Você está fazendo concessões para um relacionamento abusador. Não é isso. É vocês olharem juntos para a mesma direção, terem a sua individualidade, que é muito importante, mas também ter aquele ponto comum. Para manutenção do relacionamento saudável, né? Exatamente, porque senão vai ser cada um puxando a corda para um lado. Ó, a corda vai arrebentar uma hora. E aquele que cair vai ficar triste. Então, a gente precisa ter muito esse olhar. Então, eu gosto de ter esse olhar muito integrativo ali dentro do meu escritório, na minha advocacia. É um pouco diferentão, como muita gente fala? Mas é isso que está me mantendo aí eu vou fazer aí o ano que vem 12 anos de advocacia. E mantendo não só financeiramente, mas como tu mencionou, emocionalmente, psiquicamente, no teu eixo, né? E fazendo exatamente aquilo que tu é apaixonada. Eu acho que isso é o mais importante, né? É verdade, Ana. E quantos colegas aqui na minha idade hoje fazem uso de antidepressivos? Quantos magistrados aí só conseguem dormir e advogados com remédios? Aí vamos trazer aí o Rivotril, por exemplo, né? Quantas pessoas só conseguem ter um bom sono à base de remédios? Aí tomam um remédio para dormir, tomam um remédio para acordar. Assim. E aí, como é que fica a nossa saúde? É um assunto subestimado, na verdade, né? A saúde mental nas profissões. Na advocacia não deve ser diferente, né? No mundo jurídico. Sim, porque veja, nós estamos lidando muito com essa advocacia tradicional, essa velha advocacia, ela lida com problemas. Você fala assim, resolve isso aqui para mim e joga a batata quente na minha mão. É uma pressão muito grande pro profissional, porque tem muita cobrança, vem muito peso em cima daquilo. Então, como é que fica teu psique? Abalado? Porque às vezes você não tem estrutura emocional para aquilo, você não tem um desenvolvimento da sua espiritualidade, conexão com Deus, você não cuida da sua saúde, seja com exercício físico, uma boa alimentação, aí não dorme direito, já acorda mal-humorado, engole qualquer coisa no meio do caminho para ir trabalhar. Bom, onde é que você vai parar com isso? A gente tem que falar sobre isso sim, nós temos que ter esse olhar. E aí eu vou puxar aqui, claro, para a advocacia preventiva. Que você está ajudando famílias a terem uma vida mais harmônica e trazendo mais harmonia para o seu escritório. Sabe? Hoje, Ana, nós não trabalhamos com nenhuma demanda litigiosa no escritório, já há mais de um ano, foi um processo até eu bater o martelo e falar, a partir de agora não pegamos mais demanda litigiosa. Claro, o grande medo de eu dar esse passo foi por conta do financeiro, mas eu tive todo um planejamento para que isso acontecesse e eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei. Marina, teu faturamento caiu? Não caiu, muito pelo contrário. A gente iniciou agora janeiro e fevereiro com o maior faturamento da nossa história. A soma desses 2 meses já quase que bateu o faturamento de todo o ano passado. Então, assim, sabe, é você trabalhar com aquilo que você acredita, com amor, com paixão.
Então, enfim, eu ficaria falando isso daqui um tempão, né, Ana? Exatamente, é apaixonante mesmo, né? Marina, retomando o assunto ali do planejamento familiar, eu acho que é importante também reforçar quais os riscos que um casal pode ter de morar junto sem nenhum papel. Você estava falando um pouco, né, sobre isso, sobre os contratos ali, os modelos de contrato, os tipos de contrato, mas quais são esses riscos se o casal decidir morar junto, né? Juntar as escovas de dente, como se fala, e não formalizar isso de nenhuma forma. Ana, muitos são os riscos e muitas são as pessoas que vivem juntas hoje, assim, só juntaram as escovas de dente. Desculpa a expressão, eu sei que tá errada, mas se juntaram, né? A gente escuta muito essa expressão. A gente se juntou, né? Eu sei que tá errado, mas a gente escuta muitas pessoas falando isso. Muitos são os riscos, Ana. Principalmente pra gente conseguir provar, numa eventual dissolução ali dessa união, a data de início dessa relação, que tem um impacto muito grande na partilha de bens. E aí ficam essas brigas homéricas no judiciário, nas varas de família, elas estão atoladas desse tipo de processo, que é assim, ó, esse bem, vamos supor, esse apartamento, ele foi comprado durante ou depois antes ou depois do início da união estável? Não, ele foi comprado antes, não, ele foi comprado depois. Como as pessoas têm uma união informal, na hora da aquisição desse imóvel, muitas vezes um imóvel financiado, aparece lá, solteiro. Ou por estratégias, até às vezes, de questões de incentivo habitacional que o governo dá. Não, passa só no meu nome. E aí depois nem consta ali na escritura que a pessoa tem um companheiro que ajudou a adquirir esse imóvel. Ana, isso causa brigas homéricas. Sabe? Porque a gente não conseguiu estabelecer a data de início dessa união. Aí, muitas das vezes, olha só o impacto que essas uniões estáveis, informais, podem causar. Você adquiriu um imóvel financiado, solteira, você não estava com ninguém, tá? Aí você iniciou uma relação com outra pessoa e decidiram morar juntos. E você tá ali pagando, durante essa relação, durante essa união, as parcelinhas ali do seu imóvel financiado. A jurisprudência hoje já entende que essas parcelas pagas durante a união estável, a metade dessas parcelas da pessoa que estava com você. E isso assim, gera muitos transtornos, que a pessoa fala, mas o imóvel é meu. Pois é, só que a jurisprudência entende de uma maneira diferente, entende que o quê? Aquela pessoa que estava com você acabou te ajudando de uma certa maneira que você pagasse aquelas prestações. Não, mas ele não me ajudou com R$1. Tá, mas te ajudou emocionalmente. Ele estava ali do seu lado. É isso que o judiciário entende. Então, a importância de um contrato é a gente esclarecer as coisas. Olha, eu já tenho esse imóvel antes dessa união, eu já tenho aqui esse automóvel, esse imóvel é financiado, é só meu. Mesmo as parcelas pagas durante a constância da união não vão ser partilhadas. E claro, assim, ó, principalmente a gente tem um documento que prova que você é o companheiro daquela pessoa. Muitas das vezes, assim, acontece um acidente, o seu companheiro ou a sua companheira faz a passagem, morreu, e você vai chegar ali no registro civil para fazer o óbito da pessoa e fala, tá, mas qual que é a relação que você tinha com ela? Não, você não pode fazer. Já aconteceu com um cliente meu, ele não pôde, já estava 30 anos com a pessoa e não tinha documento para provar sobre aquela união. Ele não, porque quem é que teve que registrar o óbito da mãe? Foi os filhos. Por quê? Porque o cartório vai, né? Aquilo ali é uma prova muito grande, né? Dizer que foi o companheiro ali que fez o registro do óbito. Então, são muitas situações do dia a dia que nós não sabemos. Por isso, a importância de uma consulta com advogado. Mas é muito caro pagar uma consulta. Caro é ter que pagar um honorário para brigar no judiciário. Sabe, Ana? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Marina, então, aproveitando que tu falou agora sobre os riscos, né, de um casal não buscar esse planejamento familiar, acho que é importante que tu explique um pouco pro teu público no que consiste esse pacto antinupcial, né, que faz parte aí do planejamento familiar. O que é, para que ele serve? Tá, Ana, o pacto antinupcial é um contrato, tá? Um negócio jurídico das famílias que é feito antes do casamento. Ele é exclusivamente para o casamento, ele não serve para a união estável, tá? E o que serve, para que é o pacto antinupcial, que tem até um nome assim um pouco engraçado, o pessoal fica pacto, né? Isso acho que acaba para muita gente causando uma barreira. É um contrato, gente, é um contrato familiar, é um contrato pré-casamento, tá? E uma das principais funções dele, mas não é a única, é para escolher o regime de bens.
Aí eu preciso fazer uma abertura aqui do por que o regime de bens. Hoje no Brasil, Ana, nós temos cinco regimes de bens. Nós temos a comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum. Nós temos a comunhão universal de bens, o regime de participação final nos aquestos, que é pouquíssimo utilizado, o regime de separação convencional de bens e a separação obrigatória de bens, que é o único regime que não pode ser escolhido, ele é imposto pela lei. Tá? E entre esses regimes, a comunhão universal, a participação final nos aquestos e a separação convencional, obrigatoriamente, eles precisam ser escolhidos por pacto antinupcial, por esse contrato. Como assim? Na hora que vocês vão casar e lá no cartório de registro civil fazer a habilitação do casamento, você vai preencher lá um documento que você vai precisar escolher o seu regime. Se você não tiver a escritura pública, que é feita em outro cartório, que é no tabelionato de notas, do pacto antinupcial, na hora da habilitação do casamento, para entregar com os demais documentos, você não pode casar por esses 3 regimes, porque a lei fala que obrigatoriamente esses regimes precisam ser escolhidos por pacto antinupcial. Só que o pacto, ele não serve só para a gente escolher regime de bens. Ele serve para nós tratarmos de outros assuntos dentro desse contrato. Que aí nós podemos tratar sobre se quer ter ou não ter filhos. Se, por exemplo, como é que vai ser a questão aí por exemplo, uma inseminação artificial. Como é que vai ser a manutenção desse material genético. Até quando pode se utilizar esse material genético, que é um assunto muito falado. Por exemplo, se no caso de um desemprego, como que vai ser a divisão, muitas vezes, de tarefas dentro de casa, cláusulas anti-baixaria, a multa por traição. Uma cláusula aí, pessoal, que a gente vamos bater um papo, né, depois sobre isso, mas tem um assunto aí que é muito complicado, que é a cláusula que coloca o número de quantidade de relações sexuais. Isso aí, pra mim, é completamente impossível a gente tratar disso dentro de um pacto. Tem gente que entende que sim, mas eu entendo que não. É muito perigoso. Um outro assunto também, os pets, né? Os Hoje em dia pets, as famílias já são formadas, né, por muitos, né, animaizinhos de estimação, então é um assunto que é muito recorrente, acredito, né? Muito recorrente. Como é que vai ser? A gente tem ali um cachorrinho. Se a gente se separar, eu nunca mais vou ver esse cachorrinho? Como que vai ser a guarda dele, se assim nós podemos falar, né? Guarda de pet, né? Porque como é que vai ser? Nós somos tutores desses animaizinhos. Como que vai ficar? A própria questão dos filhos. Os pais conversam sobre como é que vai ser a educação dos filhos, qual é o tipo de educação que vão querer seguir, deixam para conversar sobre isso só quando o filho vai nascer? E aí a confusão que vai ser? A religião. É muito comum casarem de religiões diferentes. Qual é a religião que essa criança vai ser educada? Aí muitas vezes eu sou criticada quando eu falo sobre isso nas redes sociais, a autonomia da criança. Como é a autonomia? Que é a autonomia da criança, né? Os pais têm o dever de instruir, educar esse serzinho. Então, provavelmente vão indicar aí, vão instruir ele para uma certa religião. Ou não, mas isso tem que ser conversado. Então, no pacto antinupcial, nós podemos tratar de diversos assuntos. O que eu alerto aqui para os nossos colegas, né, advogadas e advogados que estão assistindo esse nosso episódio, Ana, é que o pacto antinupcial, ele é um documento público. Qualquer pessoa pode ter acesso. Então você também tem que ter uma estratégia, um pensamento de qual é o assunto, exposição da vida íntima dos seus clientes que vai ser abordada ali. Porque muitas das vezes, Ana, tem uma estratégia que eu gosto de usar lá no escritório, que é assim, alguns assuntos a gente aborda no pacto antinupcial. Principalmente ali, claro, né, a escolha do regime de bens, sem dúvida, a questão patrimonial, a questão de divisão de despesas e valores de vida, aquelas coisas mais robustas, mais de direcionamento de vida. Questões mais estruturais. Perfeita tua colocação, mais estruturais. Agora, questões que mudam mais fácil no decorrer da vida, questões mais dinâmicas, por exemplo, divisão de tarefas domésticas. A gente vai estipular que você toda terça-feira à noite vai lavar louça. Sei lá, isso aí acontece. Não tem necessidade de colocar num pacto. Coloca num contrato intramatrimonial, num contrato particular, que é muito mais fácil de nós alterarmos esse contrato. Porque um pacto antinupcial, ele só vai poder ser alterado, eu discordo desse ponto, mas a lei fala isso, através de uma ação judicial, de jurisdição voluntária. Olha a burocracia que é. Eu não vou poder ir no cartório de notas, no tabelionato e mudar o meu pacto. Não.
o tabelião vai falar, não, olha, vocês precisam se dirigir até aí o juiz para pedir essa alteração. Então tem que ter cuidado, é uma advocacia estratégica. Você precisa ter cuidado no que vai abordar nesses assuntos, os assuntos que vão ser abordados dentro desse contrato. Excelente, nossa, é um universo à parte, realmente, né? Encantador. Marina, eu acredito que a gente já pode ir se encaminhando para o final aqui desse nosso episódio, porque ainda vai haver outros, né? Sim. Mas eu te agradeço, então, pelas valiosas orientações que tu passou aí para os teus seguidores, para as pessoas que te acompanham, tanto nas redes sociais quanto no canal do YouTube. Eu acredito que eles podem se beneficiar muito desses conhecimentos, dessas informações. E também, né, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar aqui nos comentários desse canal do YouTube, desse vídeo, ou também nas redes sociais da Marina. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!